Seja muito bem-vindo a este canal. Nós vamos hoje dar continuidade a este tema aí, ó. Esta brochura aí, ó. Donativos em benefício da obra mundial do reino, certo? Nos dois últimos vídeos eu mostrei para vocês esta brochura, Donativos em benefício da obra mundial do reino. Uma brochura criada pela organização para aquelas pessoas que têm dinheiro, certo? Aquelas pessoas que têm bens, têm dinheiro, têm outras coisas dentro da organização, né, coisas de valor, possam doar estas coisas para a organização. E eu comentei todas estas coisas aqui com vocês. Mas eu gostaria hoje de falar sobre essa questão aqui, ó. Eu lembro que eu mostrei para vocês toda a introdução, a neurolinguística que eles usam aqui para poder enganar as pessoas. Depois eles dizem assim, não, nós não coagimos, nós não dizemos para as pessoas que se elas derem dinheiro para a organização, Jeová vai dar bênçãos para ela. Igualzinho os pastores lá que ficam ricos, né? Certo? Aqueles que eles tanto criticam, não é? Eles fazem igualzinho. Aqui estão os argumentos, mostrei tudo isso para vocês. E as formas de se fazerem donativos, certo? E aí eu comentei aqui sobre isso aqui, né? Ó. Doação com reserva de usufruto. E aí eu até comentei com vocês essa foto aqui, né? Olha, um ancião do lado de uma senhorinha de idade, mostrando para ela como que ela pode doar a casa dela, certo? É o que está escrito aqui embaixo, né? Ó, o exemplo que eles dão está aqui, certo? Tá? Então está aqui. Então essa é a questão. Agora, por exemplo, será que isso aqui pode dar problema? Por exemplo, se algum herdeiro desta senhora aí, ó, certo? Algum herdeiro desta senhora, ele questionar, certo? A validade da doação. Será que a organização ela vai chegar simplesmente, ela como uma organização cristã, certo? Ela vai chegar e vai dizer assim, olha, puxa vida, foi feita uma doação, mas foi questionado, deixa para lá, né? Deixa para lá, porque afinal, né? A pessoa talvez está dando problema, não vamos entrar na justiça com isso não, né? Porque a gente não entra na justiça contra as pessoas, né? Não, né? Nós não recorremos aos poderes políticos do nosso mundo, não. Sabia você que existem 3 poderes no Brasil, né? 3 poderes políticos. Um se chama executivo, que é presidente da república, governadores e prefeitos, né? O outro se chama poder legislativo, que é o Senado, a Câmara dos Deputados, né, federal, a Câmara dos Deputados estaduais, os vereadores, né? E o terceiro é poder judiciário. Não, eu não vou recorrer lá ao prefeito, não, mas vai recorrer ao juiz? É a mesma coisa, são os 3 poderes políticos, perfeito? Será que a organização faz isso? Eu vou mostrar para vocês um caso bem sinistro, tá? Que aconteceu já há mais de 30 anos. Uma senhorinha, ela, mais ou menos que nessa aqui, ela estava lá com um problema de saúde, ela já estava à beira da morte já, certo? E aí ela pegou lá para um superintendente de circuito, ela fez lá a doação do apartamento dela, perfeito? Fez a doação do apartamento dela para lá a organização. E o superintendente de circuito até ficou morando lá um certo tempo lá para tentar uso capião, né? Por quê? Porque depois veio a falecer essa senhora, logo depois, um mês depois, e aí ficou aquela briga agora com os herdeiros, só que ela não tinha herdeiros diretos, certo? Então, mas aí entraram na justiça e tudo mais. Será que a organização deixou para lá isso daí? Será? Muito bem, né? Vamos ver aqui o seguinte, então. Eu abri este link aqui, eu vou deixar este link aqui na descrição do vídeo para você mesmo, para você abri-lo e para você poder tirar as suas próprias conclusões. Esse link aqui do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, da cidade do Rio de Janeiro, do estado do Rio de Janeiro, desculpa, né? Ele está mostrando aí a última apelação que foi feita, porque a organização ela perdeu em 2019, certo? A posse do imóvel.
E agora ela apelou. Então esse aqui é o último processo, que é o processo de apelação, em que a organização ela está questionando a decisão do juiz em anular o processo de doação. Porque a organização não larga o osso, pessoal. Ela não larga o osso. Você doou, ela quer o negócio. Ainda mais este imóvel aqui, que eu vou mostrar para vocês. Então eu vou entrar aqui nesse link e vou mostrar para vocês, eu baixei o documento, né? Quando vocês acessam o link, existe esse processo aqui, certo? Ele está todo aqui, que esse aqui é o processo de apelação da organização. E aí tem todo o descritivo dele aqui, ó. Aqui está todo o poder dele aqui, Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro, certo? E aqui o negócio tem 20 páginas, ele é enorme, mas eu só gostaria de mostrar aqui, né? Que aqui é um processo de ação anulatória de contrato de doação, celebrado poucos dias antes do óbito da doadora, pessoa idosa enferma com quadro avançado de isquemia cerebral generalizada. Doação vejam onde é, apartamento número 301, isso aqui não tem nada de segredo de justiça, viu pessoal? Está tudo aberto, então podem ler isso aqui à vontade. Apartamento 301 da Rua Farm de Amoedo, número 80, nesta cidade do Rio de Janeiro. Onde será que fica isso aqui? Será que se fosse um negócio de baixo valor, será que a organização ia se preocupar tanto? Vamos ver onde fica esse endereço? Vamos entrar aqui no Google Maps. Olha o Google Maps aqui, ó. Então encontrei aqui, ó, Rua Farm de Amoedo, número 80, Ipanema, Rio de Janeiro, certo? Aqui é Copacabana, aqui é a Lagoa Rodrigo de Freitas, aqui é Ipanema, aqui é o Leblon, né? Aqui é a Praia do Arpoador. Ou seja, será que esse negócio aqui é baratinho? Será que eu consigo comprar um apartamento desses, né? Será? Olha só o lugar onde fica aqui, ó. Olha a praia aqui de Ipanema, fica na segunda rua aqui atrás, aqui, ó, certo? Então tá aqui, ó. Aqui, ó, fica na rua que dá direto aqui, ó, fica 2 quadras da praia. Será que esse apartamento aqui é baratinho? Será que é por isso que a organização tem tanto interesse nele? Eu só vou agora ler algumas coisinhas aqui nesta apelação que a organização fez, só para vocês verem, né? Aqui eles estão argumentando, tal, que não sei o quê, nós somos injustiçados porque foi anulado todo o negócio, então aqui é todo daquele negócio que advogado sabe fazer muito bem. Eu não sou advogado, mas se você for advogado, você sabe, todo advogado sabe muito bem fazer toda a apelação, né, que não sei o quê e tudo mais. Mas aí você tem aqui a sentença anterior é essa aqui, ó. E eu só peguei e só destaquei algumas coisinhas para vocês verem. Depois eu gostaria que vocês mesmos baixassem e vocês mesmos vissem com os seus próprios olhos. Diz aqui, ó, que eu destaquei: este processo está em curso desde 1987. Ou seja, esse negócio não foi ontem que aconteceu, não foi há 5 anos atrás, foi há mais de 30 anos. E a organização não larga o osso, percebem? Então, olha lá, tendo sido proferidas 2 sentenças de méritos, uma procedente, uma anulada, uma rescisória, porque aí a organização, com aquele exército de advogados que ela tem, ela vai entrando com apelações e tal, e não sei o que e tal. E esse documento aqui é a última apelação, porque eles perderam o último julgamento. Vamos ver aqui mais para baixo. Aqui diz o seguinte, lá na outra, quando ela perdeu, certo? Essa aqui é a sentença de quando a organização perdeu. E foi dito aqui, ó: verifica-se assim que a procuração e a doação foram realizadas, vejam bem, 1 mês antes do seu falecimento, e o testamento 6 dias antes. Não há de se questionar, portanto, que seu grave quadro clínico já se encontrava em fase final, por suas características de cronicidade. Percebem? Então, o próprio juiz na época, em 2019, né? Aqui, ó, só vou descer um pouquinho aqui, ó. Rio de Janeiro, 3 de abril de 2019, certo? A juíza aqui, ela percebeu isso. A doação feita lá em 1987, ela foi improcedente. E aqui, esse documento que eu estou lendo é a apelação da organização. Para vocês verem, ela não larga o osso. Vou ler mais essa parte aqui, ó. Todavia, cabe indagar
se aquele comprometimento vascular, né, aí está entrando na parte técnica, né, disseminado com alterações arterioscleróticas, como comprovam a obstrução carotídea bilateral mais acentuada à direita, inclusive chegando a determinar isquemia cerebral, isto é, a falta de irrigação sanguínea suficiente para a oxigenação do sistema nervoso central, não determinariam repercussão prejudicial à esfera mental. Está entendido como certo toldamento de sua consciência, de seu discernimento, da livre manifestação de sua vontade, do raciocínio lógico e do lúcido da manutenção perfeita de seus nexos afetivos com normal modulação, certo? E aí diz aqui, ó, a captação da vontade se deu através, veja essa parte, segundo prova oral, de promessas de pagamento de despesas hospitalares para o tratamento de saúde da doadora, próximo à sua morte, sobrevindo à outorga de uma procuração, tudo com o propósito de lesar o patrimônio da doadora. Isso foi a juíza quem disse, certo? E aí, na época, em 2019, a juíza disse o seguinte: isto posto, julgo procedente o pedido para declarar a nulidade da doação feita pela senhora e tudo mais do apartamento tal. E aqui este documento que eu estou lendo é a apelação da organização. Vocês percebem muito bem como que foram as condições disso aqui? Vocês percebem? Uma senhora já em estado terminal, esse senhor aí que era um superintendente de circuito, ele meio que cooptou ela, certo? Para que ela fizesse a doação, e foi questionado, inclusive, se ela estava realmente lúcida e, vamos lá, usufruindo de suas plenas capacidades mentais, cognitivas. Vocês percebem? Então está aqui, né, ó. Está aqui, ó. Quando então, é mais ou menos o que esse ancião aí nessa figura, dessa figura aqui, da própria brochura deles, está fazendo. E este caso aconteceu em 1987, e a organização está brigando até hoje com os parentes daquela senhora, perfeito? Ué, mas a organização não diz que ela quer trazer as pessoas do mundo para a organização? Não quer ajudar as pessoas a conhecerem a Jeová, as pessoas que não são testemunhas de Jeová, não pregam para isso? E agora ficam brigando com parentes daquela senhora, que não são testemunhas de Jeová, pela posse de um imóvel há mais de 30 anos, certo? E não é um imóvel qualquer, é um imóvel muito bem localizado, muito valorizado, numa das regiões mais valorizadas da cidade do Rio de Janeiro. Por isso esse interesse. Então agora fica aqui, eu vou deixar o link para vocês baixarem, para vocês verem, certo? Lá do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, e vocês tirem suas próprias conclusões. Será que esta organização está mesmo interessada em propagar a Bíblia Sagrada para as pessoas? Será? Será mesmo? Será que ela está mesmo interessada no bem-estar das pessoas? É? Muito bem. Então você tire suas próprias conclusões.